Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora direto lá dos Estados Unidos com o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais. Vamos falar das últimas aí de Trump. Professor Poggio, boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, Denise. É sempre um prazer conversar com você e quem nos assiste aí pela Gazeta. Bom, nós vamos falar das últimas de Trump, é difícil até atualizar, não é? Porque teve a novidade no final de semana da taxação de filmes que sejam produzidos no exterior e que passem nos Estados Unidos. Ele falou que a indústria cinematográfica está quebrando, né, está se acabando muito rapidamente, alegou até segurança nacional. Tem a novidade aí também dos $1.000 para os imigrantes ilegais que queiram retornar, não correndo o risco de serem presos, detidos, de terem toda a deportação forçada, não é? Mas eu queria saber a sua avaliação, morando nos Estados Unidos, da percepção da população em relação a tudo que ele tem feito. Ele está buscando cumprir as promessas de campanha, nada disso acho que é novidade, mas tem um certo radicalismo, em algumas medidas, inclusive, um certo tom de maldade, não é? Denise, a gente tem um Donald Trump agora no segundo mandato muito mais à vontade do que o Donald Trump no primeiro mandato, né? Não apenas mais à vontade, mas ele está cercado de pessoas cuja única função é dizer sempre sim para ele, né? Ele, ao contrário do que ele tinha no primeiro mandato, que ele teve que se cercar de gente do establishment do Partido Republicano, neste segundo mandato, o critério para ele contratar pessoas foi um critério de lealdade pessoal a ele. Então falta ao Donald Trump alguém que diga não para ele. Isso é muito ruim para quem toma decisões, né? Se você não tem ninguém para apresentar uma visão contrária, você acaba, às vezes, tomando decisões que não são sempre as melhores, porque não tem ninguém para apresentar um contrapeso, né? Então nós temos um Trump, você disse mais radical, é muito mais um Trump que de fato agora consegue fazer valer as suas vontades, né? Aquele Trump no primeiro mandato eventualmente tinha uma outra ideia que era barrada por aqueles que eram chamados à época de os adultos da sala. Esses adultos não existem mais hoje. Então nós temos um Donald Trump que vai muito mais a fundo e o resultado disso é que nós temos, isso que você falou que é difícil até de comentar, é uma medida por dia. Ele acorda, pensa numa coisa, dorme, pensa em outra e vai anunciando as medidas nas redes sociais, sem planejamento nenhum, né? Não tem nada, não tem um plano, claramente não tem um plano, né? Então tem as vontades do Donald Trump conforme ele vai avançando na sua agenda. Agora, a desaprovação chegou a 55%, por isso que eu perguntava do ambiente aí nos Estados Unidos, se apoiadores deles questionam determinadas ações, porque ele tem sofrido pressão de empresários que não gostaram dos efeitos das tarifas, especialmente a guerra comercial com a China, tem uma dependência relevante, alguns exageros dele em relação às medidas contra universidades. Harvard entrou na justiça alegando que ele não poderia cortar, ele tenta interferir na área de educação universitária, de pesquisa, ele pode impor retrocessos aí fundamentais, até em avanços mesmo dos Estados Unidos, não é? Denise, de todos esses temas que você falou, a única coisa que vai determinar o governo Trump, vai determinar a trajetória do governo Trump, é a questão econômica. Essa foi a questão que trouxe o Trump para o governo. O Trump foi eleito porque o americano percebia no Trump alguém como melhor do que o Biden, do que os democratas, para gerenciar a economia. E se você olha os números de aprovação do Donald Trump que vem caindo, o que mais preocupa o Donald Trump, ou deveria preocupar, é a aprovação que concerne a economia. Então, se a gente de fato começar a ver aumento de preço, já está havendo em algumas áreas, se isso começar a ser mais generalizado, se isso começar a atingir diversas áreas e atingir pequenos comerciantes, por exemplo, que são dependentes de importação de produtos que vêm da China. Por exemplo, ano que vem são os 250 anos da independência dos Estados Unidos. É um momento em que quem vende fogo de artifício está esperando com muita expectativa. Só que essas pessoas que vendem fogo de artifício, todo fogo de artifício nos Estados Unidos é importado da China. Então eles não sabem o que fazer nesse momento. Se espera, se importa, mas agora está muito caro para importar, se o Donald Trump vai acordar amanhã e tirar a tarifa. Então isso gera um ambiente de incerteza que pode ter uma implicação importante na economia. Se isso começar a ser uma implicação generalizada, isso é o que vai determinar, independente do que acontece em Harvard, com a imigração, etc., a economia é o tema central que vai determinar todo o desenrolar da administração Trump.
Mas você não vê condição de a justiça barrar determinadas iniciativas dele? Porque há uma certa queda de braço, ele não tem o menor pudor em perseguir juízes, promotores que vão contra as ideias dele, mas tem uma certa reação. Não só isso, né? Ele já está abertamente desafiando uma decisão judicial da Suprema Corte que mandou que ele trouxesse de volta um cidadão norte-americano de origem salvadorenha que foi mandado por engano para El Salvador. Isso é uma polêmica que tem por aqui, mas independente da condição desse cidadão ou não, o fato é que há uma ordem judicial nesse sentido que está sendo ignorada. Essa é uma outra diferença do Trump do primeiro mandato para o do segundo mandato. Do primeiro mandato ele testava alguns limites constitucionais, o do segundo mandato ele está muito mais à vontade para desafiar a Constituição mais abertamente. Ele respondeu, aliás, ontem em uma entrevista para uma grande rede de televisão que ele não sabia se ele tinha ou não que respeitar a Constituição dos Estados Unidos. Né? Uma pergunta direta da repórter cuja única resposta possível é sim, ele começa com eu não sei, vou ver os meus advogados, etc. Então, isso cria realmente um clima de muita incerteza jurídica e já há alguns especialistas falando em crise constitucional nos Estados Unidos. Ele falava se referindo principalmente a essa questão dos imigrantes ilegais, que as deportações, que ele está desafiando a justiça, mas ele parece ter desistido de um terceiro mandato que ele teria que ir contra também a Constituição, não é? Parece que isso ele já até citou a possibilidade de apoiar o vice ou então o Marco Rubio. Os dois têm cargos relevantes agora, a Didi Vance está cuidando da tesouraria dos republicanos. Você vê a possibilidade dele já estar encaminhando algum sucessor, de ter desistido mesmo dessa ideia? Bom, se ele desistiu ou não da ideia, de fato, em se tratando de Donald Trump, é muito difícil de saber, né? O que a gente sabe é o fato dele brincar com essa ideia, de novo, brincar com a Constituição norte-americana, e tem muitos apoiadores que estão falando, né? Donald Trump 2028, 2032, como se não houvessem limites à reeleição nos Estados Unidos, né? Isso, portanto, ele mobiliza aí um séquito de seguidores que abertamente flertam com decisões que são anticonstitucionais. Então, ainda que nessa entrevista ele tenha dito, da primeira vez, aliás, né, dito de uma forma clara que não pensa em se reeleger, não dá para a gente tomar o que o Trump fala pelo pé da letra, né? Porque, enfim, muitas vezes o que os seus defensores falam, mas ele estava brincando, ele brinca com aquilo, então não sabe se é brincadeira, o que é sério, o que é um problema quando você é o líder do maior país do mundo, né? Então, isso é um problema, claro que é contra a Constituição e não vai ter possibilidade dele concorrer a um terceiro mandato, a não ser que seja um golpe constitucional. Mas já se fala que nos Estados Unidos o ciclo eleitoral é muito rápido, né? No que vem já tem eleições de meio de mandato, as eleições legislativas, e acabando as eleições legislativas já começa a se falar na sucessão presidencial, porque tem um longo processo de primárias, escolha de candidatos, etc. E em tese o Partido Republicano, não podendo oferecer o Donald Trump para as primárias, vai ter que fazer um processo de primárias internas para selecionar o seu candidato. Mesma coisa o Partido Democrata. Então, isso em alguns meses é o que já vai estar todo vapor aqui na discussão da política americana. O que a gente percebe é que no exterior ele não tem sido um bom cabo eleitoral, ele já provocou reversão de eleições na Austrália e também no Canadá, porque aqueles que se colocavam como novos Trumps, que estavam bem nas pesquisas, acabaram perdendo as eleições exatamente por esse extremismo de Trump em relação às medidas que ele vem tomando e que coloca agora os Estados Unidos como um país não confiável, mesmo para os aliados. Exatamente, o próprio primeiro-ministro canadense chegou a dizer que acabou a relação tradicional que eles tinham com os Estados Unidos. É uma coisa que é completamente que não se consegue entender como o Trump tem trabalhado para destruir aquele que é um dos principais ativos dos Estados Unidos nas relações internacionais, que é o amplo arco de alianças que este país construiu ao longo de décadas de diplomacia, notadamente com aliados tradicionais, como, por exemplo, Canadá e União Europeia. Com esses dois aliados, ele trata praticamente como inimigos, né? Nessa mesma entrevista de ontem, ele reafirmou: nós não precisamos do Canadá. Quer dizer, não há explicação lógica para este tipo de comportamento, né? É um tipo de comportamento que não traz nenhum benefício para os Estados Unidos e acaba trazendo essas reações que você colocou. As eleições canadenses são impressionantes. Se as pessoas quiserem olhar o desempenho do candidato que acabou vencendo do Partido Conservador, ele estava 20 e poucos pontos atrás
atrás, perdão, foi o candidato do Partido Liberal que venceu, estava 20 e poucos pontos atrás do candidato do Partido Conservador. Era quase certo, já se contava na política canadense que ganharia o candidato conservador que tinha visões muito próximas ao Donald Trump, aquilo que poderia se chamar de um Trump canadense. E quando o Donald Trump começa esse discurso, a virada é impressionante, e este candidato, inclusive, do Partido Conservador, ele não só não vence as eleições, como ele perdeu o assento dele no parlamento canadense. Então foi um recado muito claro do povo canadense, e uma campanha que foi muito baseada no Donald Trump, né? O candidato do Partido Liberal usou muito a imagem do Donald Trump justamente para criar este antagonismo. Então, como você disse, ele tem sido um cabo eleitoral ao contrário aí para muitos países. E você falou da falta de planejamento, que ele acorda e decide tomar determinadas medidas, mas ele esbarra em algumas coisas concretas, inclusive econômicas. Nessa questão dos imigrantes, por exemplo, talvez ele não tenha estimado o custo da deportação e agora esteja sugerindo essa possibilidade de as pessoas irem embora, ele dando os $1.000, as condições de viagem, exatamente para ver se impulsiona pelo medo da prisão, inclusive querendo retomar Alcatraz, já com outras prisões e como já aconteceu com outros deportados. Então talvez ele aposte nesse medo, mas parece não haver planejamento anterior mesmo, não é? É muito claro que este é um governo, e o Donald Trump, na sua carreira empresarial, também atuou assim, na forma da base do improviso, né? Foi nessa base do improviso que ele chegou a falir 6 cassinos, ele abriu uma série de empresas que faliram, teve o bife do Trump, a universidade do Trump, a vodka do Trump, a agência de viagens do Donald Trump, a companhia aérea do Donald Trump, tudo isso faliu, porque são essas decisões tomadas com a única coisa que o Donald Trump conseguiu salvar, e que é o seu grande ativo, é a marca Trump, né? É isso que ele vende, a marca Donald Trump, alguém que é um grande negociador, etc. Só que quando você age na base do improviso na política internacional e na política doméstica, que opera numa lógica distinta da lógica empresarial, você tem toda uma sorte de problemas, né, que acabam sendo não antecipados. Agora, uma coisa que de fato ele tem conseguido é a diminuição do número de cruzamentos na fronteira do México, mas com isso veio junto também uma diminuição do número de viajantes para os Estados Unidos, ou seja, tanto os ilegais quanto os legais e turistas estão deixando de vir aos Estados Unidos por conta desta retórica adotada pelo presidente. É isso, eu agradeço muito a participação do Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais, morando lá nos Estados Unidos, conversou com a gente direto de lá. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise, boa noite. Com vocês.